Muito bom, pessoal que está se preparando aí para o processo seletivo Petrobras 2023. Uma pergunta que as pessoas fazem muito é o seguinte: qual o mínimo que eu preciso fazer para não ser reprovado? Um ponto importante é leia o edital. Isso aí é o ponto básico que você precisa fazer. Porque no edital tem algumas informações que são bem relevantes e que nós traduzimos aqui num simulador para que você consiga entender melhor quais os itens que você precisa levar em conta para que você não seja reprovado, um perfil dos candidatos, né, um provável perfil dos candidatos e uma estratégia que você pode adotar para ter uma boa colocação nesse concurso. Então fica com a gente aí no vídeo, se inscreve no nosso canal que a gente vai falar sobre isso agora. Note que o edital fala claramente sobre a divisão das questões. A gente tem 40 questões básicas, é a chamada prova P1, dividida em português e matemática, e mais 60 questões específicas, é o bloco P2, né? Ou a parte P2 dividida nos blocos 1, 2 e 3. Note que existem critérios claros, né, que precisamos seguir para não ser reprovados. No caso da parte das básicas, o saldo líquido que você tem, ou seja, acertos menos erros, tem que dar um valor igual ou maior que 8. Na parte específica, o saldo líquido tem que ser maior ou igual que 18 questões. Note que, além de obedecer esses dois critérios, existe um terceiro critério que está relacionado com o total da prova. A pessoa precisa acertar 30 questões ou mais para que não seja reprovada. Pensando nisso e pensando nos possíveis perfis de candidato, nós fizemos aqui um breve simulador para que a gente consiga entender, né, como os candidatos provavelmente se comportarão e como você pode adotar uma estratégia que tem um potencial de te ajudar. Note aqui, ó, o perfil dos candidatos. Pense, por exemplo, num candidato que é muito forte nas questões básicas. Talvez seja aquela pessoa que recentemente concluiu o ensino médio, estudou, né, para vestibular, outros concursos, e está bem afiado nas matérias de português e matemática. Vamos fazer a seguinte suposição. Vamos pensar que esse candidato, essa candidata, acertou ali 16 questões de português. Note aqui, ó, 16 questões de português. E essa pessoa cometeu 3 erros e deixou uma nula. Em matemática, essa pessoa que também está muito afiada nessas questões básicas, acertou 15 questões e cometeu também 3 erros, deixando 2 nulas. Note que essa pessoa fez 25 pontos. O que ele poderia ter melhorado na básica? Poderia ter errado menos questões. Essa pessoa talvez tenha chutado demais na prova. E esse é um cuidado que a gente vai ver daqui a pouco, porque é importante. Agora, nas específicas, note que não é o forte dessa pessoa. E talvez ele tenha acertado ali umas 32 questões específicas, né? E por não ser o forte dele, note que quem sabe menos, chuta mais. E esse é um grande risco que você tem que levar em conta, tá certo? Quem chuta muitas questões acaba cometendo mais erros. Então, vamos pensar que esse candidato, por exemplo, cometeu aqui, ó, 10 erros. O que aconteceu com ele? Ele ficou com a nota de 47, uma nota final de 47 pontos. Qual a situação desse candidato? Provavelmente ele, em uma boa parte das ênfases, ele não se classificaria. Em algumas outras é possível que ele se classifique ali numa das posições finais, porque devido ao excesso do número de erros e por ter negligenciado a preparação na parte específica. Vamos pensar agora um outro perfil de candidato, um candidato que é bastante, né, tem um bom desempenho nas específicas, talvez seja aquele perfil de pessoa que já tem bastante experiência em indústria ou que já trabalha na área por muito tempo, mas que está muito tempo sem estudar as questões básicas, português e matemática. O que pode acontecer com essa pessoa? Note que o número de acertos dele tende a cair e a subir o número de erros nas questões básicas. Note, por exemplo, que ele pode fazer aqui, ó, 12 questões em português e errar 4 questões, deixando 4 em branco. Em matemática, essa pessoa pode acertar 10 questões e acabar chutando outras 10 e errando, ficando com 8 questões apenas. Então, essa pessoa fica terrivelmente próxima a uma reprovação, caso ela não estude as questões básicas. É muito importante para você que está prestando esse processo seletivo lembrar do equilíbrio. Não adianta ser muito
preparado em uma parte e negligenciar a outra, porque isso pode te penalizar. Note que essa pessoa, por ter, né, um desempenho esperado melhor nas específicas, pode fazer uma boa pontuação. Vamos colocar aqui para essa pessoa 53 pontos nas específicas, o que é muito bom, tá certo? Isso é muito bom. Mas vamos pensar que essa pessoa acabou se sentindo excessivamente confiante, o que é um outro problema, e marcou demais. Então, o que é que ele pode acabar fazendo? Cometendo alguns erros por chute, né? Então, cometeu ali 3 erros, deixou 4 questões em branco e ficou com 58 pontos. Teria condição de ir bem melhor, mas por não estar preparado para uma das duas partes, essa pessoa acabou tendo a sua nota reduzida. Vamos pensar agora num terceiro perfil, o perfil de um candidato que arrisca muito. Esse candidato, de repente, tem um bom desempenho na prova, mas acaba falando assim, ó, vou marcar todas as questões, o que eu não souber eu chuto, porque metade anula a outra. Note que essa é uma estratégia perigosa, muito perigosa. Um candidato desse, ele de repente, assim, ó, ele acerta 12 acertos e acaba chutando, comete 8 erros, não deixa nada em branco. Esse candidato está com uma pontuação muito perigosa, tá bom? 4 pontos de saldo até agora. E matemática, o que esse candidato fez? Esse candidato, de repente, acerta ali, ó, 12 questões, mas acaba chutando e chuta 8. Também, olha só como ele ficou terrivelmente perto da reprovação nas questões básicas. Nas específicas, então, esse cenário pode se agravar, porque, como são mais questões, maior a chance de cometer erros. Então, vamos supor que esse candidato aqui, ó, acerta aqui, ó, 32 questões também e comete quantos erros? Quantos erros? 12 erros. O que acontece com um candidato desse? Ele é reprovado. Por qual critério ocorreu a reprovação desse candidato? Nota final. Ele não conseguiu mais do que 30 pontos na nota final e foi reprovado. O arriscar demais, sem estar preparado nessa prova, pode conduzir a uma reprovação. Mas vamos pensar agora no perfil um pouco melhor, aquele perfil equilibrado. Note que ele não é tão bom nas básicas, mas se prepara, se esforça, né? Estuda, e só que essa pessoa chuta menos. O que ele não tem certeza, ele não segue por aí chutando. Então vamos supor esse candidato, ó, que ele aqui, ó, tem 14 acertos em português e comete um erro em português. Note que até agora ele está com 13 pontos. E deixou 5 questões nulas, né? Em branco. Em relação à matemática, esse candidato teve um desempenho similar, 14 questões, e nesse caso, esse candidato acabou cometendo um erro, por algum motivo. A prova não é perfeita. Mas o que que isso nos ensina? Até agora, esse candidato está com 26 questões na parte básica. Se nós olharmos para os outros, até agora ele é o candidato que está na frente. Na parte específica, esse candidato se esforçou, estudou e é um candidato equilibrado. Ele não é tão bom nas específicas quanto o candidato número 2, mas só que olha o desempenho que ele vai conseguir: 48 questões. E em relação aos erros, ele é consciente em relação ao que ele sabe e o que ele não sabe. Cometeu 2 erros. Qual a condição desse candidato? Está com 72 pontos até agora nas específicas. É uma nota boa. Se a gente olhar aqui de forma breve, ele é o candidato que está em primeiro lugar até agora, considerados anteriores. Agora vamos pensar em você. O que que você aprendeu aqui com a nossa conversa? Não vale a pena sair chutando, não vale a pena arriscar muito. Vale mais a pena ser um candidato equilibrado. Quanto mais você estuda, tem 2 efeitos que se somam, e esse é o ponto importante na CESP. Você aumenta o número de acertos e reduz o número de erros. Parece óbvio, né? Mas além disso, você deixa as questões nulas, as questões que você não sabe, que você não tem certeza em branco, e isso valoriza a sua preparação. Isso faz com que sua nota final suba. Deixar questões em branco quando você não sabe para onde vai, faz com que a sua nota final não seja penalizada. Esse é o ponto importante na CESP. Por isso, a preparação é muito importante e não ficar somente reclamando da banca. Então, o que, que você pode fazer? Vamos supor aqui que você se preparou bem, né? E acertou 14 questões. Mas tinha uma lá que você não sabia, tinha algumas que você não sabia, você resolveu não chutar. Até agora você está com 14 pontos.
Em matemática, você se preparou bem, muito bem, acertou 15 questões, e as que você não sabia, você deixou em branco. Olha só, olha como está seu desempenho comparado aos outros candidatos. Nas específicas, a mesma coisa. Você fez uma boa preparação, não tomou a maior nota da prova, tá bom? Mas tomou a nota boa, 49 pontos. E em relação aos erros, cometeu apenas um erro. E agora você figura com 77 pontos. Essa nota é suficiente para passar em primeiro lugar no concurso? Provavelmente não. Mas é uma nota que com certeza te ajuda, aumenta muito as suas possibilidades de estar entre os aprovados, se não nas vagas imediatas, no cadastro reserva. Essa é uma nota muito boa para um concurso Sebrasp, tá bom? Então, pessoal, a partir dessa análise que fizemos, reflita sobre o que você precisa fazer, outros pontos. Deixe aqui no comentário algum ponto que você não concorda, algum ponto que você concorda, pontos que podem te ajudar, ajuda que você precisa para ser aprovado nesse processo seletivo. E não esqueça, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, ative as notificações, porque estão saindo mais vídeos para te ajudar na sua preparação aí para o processo seletivo. Esse é o Riser, a sua conexão com o mundo do petróleo.